Bem, para haver fogo é necessária a existência de 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o combustível. É o combustível que alimenta o fogo. Em outras palavras, é aquilo que queima. Madeira, tecido, álcool, papel são alguns exemplos de combustíveis. No caso desta fonte de calor aqui, o combustível é o gás. Em segundo lugar, o que se precisa para obter o fogo é o calor. É o calor que dá início ao fogo, que o mantém e que amplia a sua propagação. O calor pode vir de um fósforo, de um cigarro aceso, de uma vela ou de uma faísca elétrica. Aqui, eu usei o fósforo para acender o aparelho. Agora, o terceiro elemento que possibilita a vida às chamas é o oxigênio. É o oxigênio que intensifica e extingue a chama. Agora, o oxigênio não é combustível. Ele é a substância que reage com o combustível para alimentar o fogo. O combustível, o calor e o oxigênio formam então o que se chama de triângulo do fogo, pois a presença desses 3 elementos é que determina o fogo. Essa é a teoria geral do fogo. Bonito nome, não? Teoria geral do fogo. Bom, eu tenho certeza que agora você consegue pensar no exemplo de combustível, de fonte de calor e também no exemplo de como evitar o incêndio, não consegue? Dá até para fazer uma lista. Ah, acabei. Ah, eu também. Então mostra a sua lista primeiro. 1. Combustíveis. Álcool, carvão, tiner. Pois eu fiz assim. 1. Combustíveis. Gás, acetileno, borracha e querosene. Agora 2. Fonte de calor. Fogo do fogão. Tocha de balão. Número 3. Prevenção de incêndios. Nunca usar fósforos para ver se há vazamento de gás. E depois de trocar o botijão, verificar se não está vazando. Escuta a minha prevenção. Não soltar balão e não jogar cigarro aceso numa lixeira. Puxa, essas listas abriram minha cabeça. Cada vez eu penso em mais combustíveis. Cera, por exemplo, é combustível. O capitão André falou sobre esses combustíveis. Prestem atenção. Normalmente, o gás de cozinha, o acetileno das soldas e os solventes são os combustíveis que mais fazem o papel de vilão nessas histórias de incêndio. Quando as substâncias estão no estado gasoso, é muito mais fácil elas pegarem fogo. Por essa razão, os gases são muito perigosos. E os líquidos inflamáveis são justamente aqueles que se transformam em gás mais facilmente. O álcool, por exemplo. Você despeja um pouquinho sobre a mesa e logo ele evapora, vira gás. O mesmo acontece com a gasolina e os solventes. Todos eles são muito perigosos. E agora que você já viu tudo isso, você pode responder a uma pergunta. O que é necessário para combater um incêndio? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bem, eu já sei que para ter fogo são necessários os elementos do triângulo do fogo: o combustível, o calor e o oxigênio. Esses 3 elementos é que formam o fogo. Peraí, se o fogo precisa desses 3 elementos para existir, então é isso mesmo. Se eu eliminar qualquer um dos lados desse triângulo, está eliminada a possibilidade de fogo. É só tirar um dos lados do triângulo, ou o combustível, ou o calor, ou o oxigênio. Opa! Será que dá para eliminar o oxigênio? Bom, na prática é quase impossível tirar o oxigênio porque ele está no ar que nos cerca, sempre pronto a fazer um combustível queimar. Para evitar que o fogo continue, o que se tem a fazer é impedir a chegada de mais oxigênio. Mas isso a gente vai ver na próxima teleaula. Agora que você já sabe como se forma o fogo e que ele pode ser construtivo ou destrutivo ao ser humano, ainda resta uma pergunta. No caso de ameaça de fogo, qual é a coisa mais importante a ser feita? O primordial é evitar o pânico. O pânico atrapalha as pessoas em caso de incêndio. O mais importante é acionar o corpo de bombeiros. No Brasil, o telefone é 193.
Se você tiver condições de combater esse princípio de incêndio, faça-o com uso de extintores ou hidrantes. Se não tiver condições, saia pelas rotas de fuga, que são as escadas, e desça sempre no térreo. Outro detalhe importante, a fumaça é tão mortal quanto o fogo. Em ambientes cheios de gases, é conveniente que as pessoas andem rente ao chão, onde o ar será melhor e a temperatura será menor, e improvise lenços molhados como filtros de ar. Resumindo, é o seguinte: o conhecimento das causas de um problema é que permite a ação consciente, com calma e raciocínio, porque a correria, o pânico, a confusão só aumentam a lenha na fogueira das confusões. Eu também acho que a correria desesperada para fugir do fogo não está com nada. Pois na maioria dos casos ele começa pequeno. Nós conhecemos a natureza do fogo. Sabemos como ele é alimentado, o que é combustível, quais os combustíveis e as fontes de calor mais comuns e o papel do oxigênio. Sem contar que existem equipamentos especiais para combater o fogo, né? Bom, seu Clóvis, eu já vou indo que ainda tenho aula hoje, tá? Tá bom. Tchau, até amanhã. Tchau, Zezé. Bem, depois de tantas informações quentes, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o fogo pode ser positivo ou negativo. E como é importante estar consciente sobre a necessidade de prevenir incêndios. Aprendeu também sobre os elementos essenciais para formar o fogo. O triângulo do fogo, que é composto pelo combustível, pela fonte de calor e pelo oxigênio. E conhecendo bem a teoria do fogo, você tem a possibilidade de agir de forma consciente diante de um incêndio.